O silêncio na cozinha era tão denso que parecia ter peso físico, e o café gelado diante de James era o menor de seus problemas naquela manhã cinzenta. A sensação de angústia que revirava seu estômago há meses estava atingindo um ponto de ruptura. Não se tratava apenas de uma desconfiança sem base, ele sentia que a conexão com Lisa estava se desfazendo. O brilho genuíno que costumava habitar o rosto dela havia sido substituído por uma máscara de cordialidade forçada. O repertório de justificativas era constante. O dia foi pesado. Minhas energias acabaram. O escritório está um caos. Poderia ser a realidade. Talvez a pressão de uma carreira corporativa implacável estivesse cobrando seu preço. Entretanto, James conhecia a esposa intimamente e sabia diferenciar cansaço de dissimulação. Sua memória o levou de volta a uma noite específica que serviu como o primeiro sinal de alerta. Era uma terça-feira comum e Lisa supostamente estava em uma reunião tardia. James, tentando ler um romance no sofá, percebeu a fechadura girar perto da meia-noite. Assim que ela cruzou o umbral, um detalhe sensorial o atingiu. O aroma. Não era a fragrância floral que ela usava há anos, mas algo distinto, mais intenso e provocante. Ele guardou o comentário para si, mas aquela alteração olfativa ficou gravada em sua psique. Nas semanas seguintes, o padrão se tornou evidente, como peças de um mosaico doloroso se encaixando, o celular sempre virado para baixo, sorrisos furtivos para a tela que desapareciam quando ele se aproximava, e o silêncio súbito ao entrar na sala. As explicações soavam cada vez mais como um roteiro decorado. O projeto vai exigir horas extras. Daniel vai levar o grupo para um jantar estratégico. Daniel, um nome que começou a ser pronunciado com uma regularidade alarmante dentro daquela casa. James sempre teve a fidelidade como um pilar. Eles haviam edificado uma trajetória juntos baseada na premissa de que a lealdade era inegociável. Contudo, conforme ela se tornava mais esquiva, a fundação dessa certeza começou a trincar. O que mais o perturbava não eram apenas as atitudes dela, mas a erosão de sua própria paz interior. Ele detestava a corrosão do ciúme. Sempre se considerou um homem equilibrado e seguro, mas agora sentia como se uma fissura tivesse se aberto em seu intelecto, drenando sua autoconfiança gota a gota. Em uma madrugada, enquanto Lisa repousava, ele cedeu ao impulso e pegou o smartphone dela na mesa de cabeceira. A violação de privacidade o fez sentir-se pequeno, mas ele precisava saber. Para sua surpresa, não encontrou provas cabais, nenhuma troca de mensagens incriminadora ou apelidos carinhosos, apenas diálogos banais com conhecidos. Aquilo deveria ter trazido paz, mas seu instinto gritava que a ausência de provas era, por si só, uma prova de cautela excessiva. Ele sabia que, se houvesse algo ilícito, Lisa seria inteligente o bastante para apagar os rastros digitais. Nos dias subsequentes, ele aguçou sua percepção para as nuances invisíveis. Percebeu que o abismo entre eles não era apenas físico, mas espiritual. Durante as refeições, o olhar dela parecia atravessá-lo, focado em uma realidade distante. Ele tentava iniciar diálogos, mas recebia monossílabos automáticos em troca. O afeto no olhar dela, aquele que ele tanto prezava, havia desaparecido. Havia uma frieza nova, uma barreira intransponível. Mas a confirmação visceral veio numa tarde de sábado. Lisa alegou ter pendências urgentes do escritório para resolver. Sem rumo, James pegou o carro e circulou pela vizinhança. Ao parar próximo a uma cafeteria para um expresso, viu Lisa do outro lado da avenida. Ela estava cercada por um grupo, provavelmente a equipe do trabalho. Todos pareciam descontraídos, mas a linguagem corporal dela com Daniel era inconfundível. A maneira como ela inclinava o corpo na direção dele, o sorriso suave e exclusivo que oferecia a ele. James sentiu como se um torno estivesse apertando seu coração. Ele não fez uma cena, e em vez disso, recuou para o veículo e dirigiu até uma praça deserta. Sentado em um banco, com o som distante da vida urbana, ele tentou racionalizar a dor. Era um momento crítico, mas ele precisava de clareza, não de caos.
Ele recusava a ideia de agir movido pela fúria ou fazer acusações sem fundamento, mas a passividade não era mais uma opção ou ficar aguardando respostas que nunca chegariam era tortura. James compreendeu que a única saída digna era retomar as rédeas da própria narrativa. Era o momento de operar com inteligência fria, paciência tática e, acima de tudo, a intenção de blindar o que ainda pudesse existir daquele casamento, se é que algo restava. Naquela sexta-feira, ele traçou uma linha na areia. Trabalhou o dia todo, mas sua mente estava focada na execução do plano noturno. Havia uma mistura de ansiedade e uma resolução de aço em seu peito. Ele sabia que era necessário um gesto disruptivo, algo que quebrasse o padrão. Ao chegar em sua residência, foi direto ao banho e, em seguida, abriu o guarda-roupa. Hesitou por um segundo antes de retirar o terno escuro, uma peça reservada para grandes celebrações. Vestir aquilo não era vaidade, era uma armadura psicológica, um manifesto de que ele não aceitaria mais o papel de espectador da própria vida. Ajustou o nó da gravata com precisão cirúrgica. O homem no espelho parecia sereno, mas o interior de James era um vulcão contido. Colocou o relógio de aço que ganhara dela anos atrás. Havia uma ironia amarga naquilo, mas ele manteve o adereço. Após alinhar o cabelo, deu um passo atrás para a inspeção final. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se no comando. Ao descer, notou o silêncio opressor da casa vazia. Lisa estava atrasada. Ele sacou o telefone e digitou para Amanda. O cenário está montado. Encontro você às 20 horas. Amanda, uma confidente antiga, entendia a índole de James e sabia que ele não jogava dados com o destino. Quando ele solicitou o apoio dela, ela aceitou sem questionar. Não existia romance entre eles, apenas a lealdade sólida de uma amizade de décadas. Liz entrou minutos depois. Ele ouviu o som da chave e seus passos no hall. Ela parecia exausta, a rotina habitual. Olá, disse ela, jogando a bolsa no sofá. O tráfego estava impossível, mas quando seus olhos pousaram em James, o discurso morreu. Ela congelou, os olhos arregalados de espanto. Você está muito chique, gaguejou ela, desnorteada. Ver James naquela indumentária, sem aviso prévio, era uma anomalia. Temos algum evento? Esqueci de alguma data importante? James ofereceu um sorriso enigmático que a desestabilizou ainda mais. Sustentou o olhar dela e respondeu com uma calma que camuflava a tempestade. Eu tenho um compromisso esta noite. O impacto em Lisa foi instantâneo. Ela semicerrou os olhos, dando um passo involuntário à frente. Compromisso? Como assim? Ela tentou parecer indiferente, mas a voz falhou. A postura dela denunciava um misto de intriga e pânico crescente. James recolheu as chaves do carro e caminhou para a saída. Antes de cruzar a porta, olhou para ela uma última vez. Ela estava estática na sala de estar. Boa noite, Lisa, disse ele, com uma suavidade que tornava a situação ainda mais perturbadora. E saiu, deixando-a sozinha com os demônios da dúvida que ele sabia que a assolariam. Dirigindo até o restaurante, James foi inundado por sentimentos contraditórios. Uma parte dele questionava se aquilo era teatro demais, mas a outra sabia que o choque de realidade era vital. Ele precisava criar um vácuo tão grande que obrigasse Lisa a encarar a verdade e refletir sobre o abismo que criaram. Ao entrar no estabelecimento, viu Amanda na mesa reservada. Ela sorriu, mas seu olhar carregava uma preocupação fraterna. Você está bem com isso? Indagou ela assim que ele se acomodou. Vou ficar, respondeu ele, tentando convencer a si mesmo. Ao pedir o vinho, James tinha consciência de que aquele jantar não era lazer. Era uma transmissão de sinal em alta frequência que Lisa captaria com clareza dolorosa. Em casa, Lisa permaneceu imóvel muito tempo após a saída dele. A frase ecoava: eu tenho um compromisso. Era simples, mas devastadora. Ela tentou racionalizar, pensar que era um blefe, mas o medo cresceu. Conforme as horas passavam, o silêncio da casa se tornava um inimigo.
Ela sentou-se, encarando o vazio onde ele costumava estar. O relógio parecia zombar dela com sua lentidão. Lisa curvou-se, apoiando a cabeça nas mãos, e as lembranças romperam a represa. Não queria recordar, mas as imagens vieram no dia em que conheceu James na universidade. Parecia destino. Ela, atrasada e vermelha de vergonha na aula de finanças, e ele, tranquilo no único lugar vago. Ele sorriu e disse que ela tinha sorte por sentar ao lado do melhor aluno. O riso dela foi imediato. Lembrou-se do humor dele, da capacidade de iluminar dias sombrios. Ele transformava o tédio em aventura. Lembrou-se do pedido de casamento, no meio de uma aula chata, ajoelhando-se teatralmente para pedir a mão dela assim que resolvessem uma equação. A sala riu, mas para ela foi perfeito. Ele era autêntico. O namoro foi um conto de fadas, leveza e planos. Ele a fazia sentir-se o centro do universo. Mas a vida adulta trouxe a fatura de contas, carreiras, cansaço. Aos poucos, a poesia virou prosa, e depois, silêncio. Lisa se moveu no sofá, sentindo o peso da culpa. Foi nessa brecha que Daniel entrou. Não houve plano maquiavélico. Era apenas um colega que ouvia. Mas Daniel validava o ego dela, elogiava suas ideias de um jeito que James, focado na sobrevivência diária, parou de fazer. Ela se convenceu de que era uma amizade inocente, almoços de trabalho. Mas no fundo, ela sabia a verdade. Começou a se produzir para o escritório. Sentia a adrenalina com as mensagens dele. E agora, com James saindo impecável para um encontro, a realidade desabou sobre ela. Lisa levantou-se, inquieta, buscando conforto nos objetos. Olhou para as fotos na estante. O dia do casamento. James com aquele sorriso aberto, ela radiante de esperança. Quando foi que ela permitiu que tudo isso corresse perigo? O medo da perda iminente a sufocou. Pela primeira vez, notou a mudança na postura de James, assertivo, distante, misterioso. Aquele jantar não era apenas um jogo, era um ultimato silencioso. James estava retomando o controle da própria vida, com ou sem ela. A dúvida cruel surgiu: será que ainda havia espaço para retorno? Ou James já tinha desistido de lutar por ela? No restaurante, James mantinha a postura, mas observava tudo. O local era elegante, luz baixa, propício para conversas íntimas. Amanda bebericava seu vinho, analisando o amigo. Ela sabia que, por baixo daquela fachada calma, ele estava em frangalhos. Então, vai me explicar o plano real ou vamos fingir que é só um reencontro de velhos amigos? Amanda provocou, inclinando-se. James girou a taça, pensativo. Digamos que estou redefinindo as fronteiras. Ainda não sei o desfecho. Ele sabia que devia explicações a ela, mas sua vulnerabilidade ainda era uma ferida aberta. Enquanto isso, a ansiedade de Lisa atingia o pico. Ela tentou tarefas domésticas, TV, nada funcionava. A frase dele não saía da cabeça. Pegou o celular 10 vezes, sem coragem de ligar. E se ele a rejeitasse? Foi então que o destino interveio. Uma colega de trabalho enviou uma foto despretensiosa de seu jantar. Ao fundo da imagem, nítido, estava James com Amanda. Não havia nada explícito, apenas conversa. Mas ver o marido sorrindo para outra mulher, bem vestido, causou uma náusea física em Lisa. Ciúme, raiva, desespero. Por que ele agia como um solteiro? Por que estava lá, radiante, enquanto ela apodrecia em culpa? No restaurante, Jamie sentia o peso de sua aposta. Intuiu que, àquela altura, Lisa já sabia ou desconfiava. Mesmo com o estômago embrulhado, não recuou. O objetivo não era vingança barata, mas despertar. Ele precisava medir o investimento dela naquela relação. Amanda tocou a mão dele suavemente. James, tem certeza dessa estratégia? Daqui, vejo que você ainda é louco por ela. Ele suspirou, honesto. Eu sou. E é por isso que estou aqui, sangrando por dentro. Se eu não chocar o sistema agora, nós vamos morrer lentamente.
Eu preciso que ela veja o que está prestes a perder. O garçom serviu o jantar, mas o apetite de James era nulo. Ele estava preso num xadrez mental, revisitando os erros, tentando entender como o amor deles virou aquela guerra fria. Cada segundo era calculado, cada silêncio era uma arma nessa batalha para salvar o futuro. Finalmente, Lisa quebrou. Pegou o telefone e ligou. O toque parecia infinito. Quando ele atendeu, sua voz era uma muralha. Lisa, disse ele, seco. James, precisamos conversar. Agora. O tom dela era de súplica. James hesitou, olhando para Amanda, que assentiu discretamente. Lisa continuou. Eu vi onde você está. Vi a foto. Por favor, volta. Precisamos consertar isso. James calou-se. Era o momento da verdade. O primeiro movimento real dela. Ele olhou para a rua através do vidro, as luzes da cidade borradas. Soltou o ar. Ok. Estou indo. Mas prepare-se para a honestidade brutal. Porque eu cansei de meias verdades. Encerrou a chamada, pagou a conta e agradeceu a Amanda com um olhar que valia 1000 palavras. A volta para casa foi uma mistura de alívio e terror. Aquele trajeto definiria o resto de suas vidas. Ao estacionar, James ficou no carro, segurando o volante como se fosse uma âncora. O que o aguardava? Lágrimas? Promessas vazias? Ou a verdade que ele tanto buscava? Saiu do carro e caminhou até a entrada. Passos pesados, decididos. Encontrou Lisa no sofá, na mesma posição, olhos inchados, a postura da derrota. O som da porta fechando foi como um tiro na sala silenciosa. Ela levantou o rosto, mas as palavras faltaram. A atmosfera era elétrica. Você pediu para conversar, iniciou James, a voz firme, controlada. Ele retirou o paletó com calma, sem quebrar o contato visual. Estou aqui. Lisa tentou formular uma frase, mas o choro travou sua garganta. Após um momento de agonia, ela sussurrou, James, eu estou perdida. Ele cruzou os braços, impenetrável. Comece do zero. E, por favor, sem filtros, porque esta é a única chance que temos. A frase a atingiu como um soco. Ela sabia que não havia mais espaço para jogos. Lisa olhou para as próprias mãos e começou a falar, a voz trêmula. Eu destruí o que tínhamos, James. Eu sei. Deixei o ego me levar. Daniel. Ele nunca foi real. Era uma fuga, uma dose de dopamina para uma vida que eu achava monótona, mas que era, na verdade, tudo o que eu precisava. James ouvia, estátua. Não facilitou para ela. Lisa soluçou, as barreiras caindo. Eu não sei como deixei chegar nesse ponto. Não deixei de te amar, mas me desconectei de mim mesma e me fechei para você. Foi o maior erro da minha vida. Porque a verdade, James, é que sem nós, eu não existo. Ele finalmente cedeu, sentando-se à frente dela, mas mantendo a distância de segurança. Seu rosto mostrava a cicatriz da traição emocional, mas também uma fresta de luz. Lisa, eu entendo que a rotina é dura, mas você optou por sair. Você buscou validação fora daqui em vez de lutar comigo. Isso é o que mata. Ela assentiu, chorando copiosamente. Eu sei. E farei o impossível para reparar isso. Eu perdi o norte. Só peço uma oportunidade de reconstruir os cacos que eu mesma quebrei. Por favor. James a analisou longamente, pesando os anos de história contra a dor recente. A mágoa era gigante, mas o amor ainda respirava sob os escombros. Ele queria salvar aquilo. Reconstrução, Lisa, é obra de anos, não de dias. Se você quer isso, vai custar caro em esforço e transparência total. Eu estou disposto a tentar, mas a era dos segredos acabou hoje. Ela levantou-se e ajoelhou-se perto dele, segurando suas mãos com desespero. Eu estou pronta.
Juro. Vou reconquistar cada pedaço da sua confiança. Ele olhou para as mãos dela, sentindo o calor humano. Suspirou, liberando meses de tensão. Vamos tentar, Lisa. Mas saiba que o caminho será íngreme. E eu preciso de você inteira nisso. Ela concordou fervorosamente, limpando o rosto. Obrigada, James. Você não vai se arrepender. A estrada seria longa, mas aquela noite marcou o fim da mentira e o início da verdade. Não era um final de filme, mas era um recomeço honesto para algo que valia a pena salvar. E, pela primeira vez em meses, houve esperança naquela sala. Grato por assistir. Se a história ressoou com você, inscreva-se e ative o sino para acompanhar as próximas narrativas. Até breve.